Vou confessar para você que eu me preparei um bocado para fazer esse vídeo porque eu não encontrava o formato de pauta adequado. Agora que eu alcancei esse objetivo, eu tô aqui para falar daquele que é talvez o celular mais importante da história da telefonia móvel, o onipresente, onipotente e inesquecível Nokia 1100. Jovens, vocês que têm um iPhone na mão ou um Samsung Galaxy para assistir esse vídeo, vocês não fazem ideia do quanto que nós, jovens há mais tempo, fomos felizes com o Nokia 1100. Esse é um celular muito mais importante do que vocês podem imaginar, porque ele ajudou a não apenas impulsionar de vez essa ideia de telefonia móvel, porque no passado o celular era uma coisa relativamente cara, mas também a democratizar o uso do celular em países como o Brasil, onde o preço de um telefone sempre custou mais do que um salário mínimo. Apenas para colocar em contexto da época, ele chegou ao mercado em 2003 e ele não foi apenas popular no Brasil, ele foi popular no mundo. De novo, em um momento onde a telefonia móvel ainda estava em expansão e os preços desses dispositivos eram consideravelmente elevados, assim como acontece hoje. Não é fácil comprar um smartphone no Brasil, principalmente num país onde a gente tem tantas questões atreladas ao preço e onde o salário mínimo é baixo e as pessoas precisam colocar comida na mesa no lugar de comprar smartphone ou telefone ou outros dispositivos de tecnologia. Mas o Nokia 1100 venceu e prevaleceu, e não apenas por causa do seu preço reduzido. Eu vou falar da questão do preço lá no final do vídeo. O design dele era simples e básico, e isso foi um dos principais motivos para que ele ganhasse o coração e o bolso das pessoas. Ele tinha ênfase no teclado numérico, que era de fácil utilização. Sim, teclado numérico, minha gente. Um teclado numérico que tinha a retroiluminação em amarelo fluorescente. Olha que beleza, tá? A tela também era uma tela pequena. Agora que nos acostumamos a telas enormes, a gente tinha que lidar com uma tela minúscula para ver as informações mais básicas. E ele era leve, apenas 86 gramas. Leve e compacto. Ele cabia no bolso de forma confortável. Sabe, bolso de calça, bolsas das mulheres, mochilas. Ele era prático e fácil para você colocar no bolso. E você não parecia em nenhum momento que estava muito feliz em ver aquela mulher muito bonita naquele bar que você encontrou com a moçoila numa terça-feira à noite. Sem falar que ele era resistente com um corpo de plástico, tá? A gente fica hoje com smartphones com diferentes materiais, como metal, alumínio, e preza pela resistência do produto porque a gente paga caro por ele, mas o corpo unibody de plástico do Nokia 1100 era extremamente resistente. Eu já tive esse celular e ele caiu por diversas oportunidades da minha mão, da mesa da sala, do sofá, e nada aconteceu. Sem falar que ele tinha duas coisas que hoje não existem nos smartphones modernos. Tanto a traseira removível para substituição de bateria, e era algo muito comum as pessoas naquela época contarem com duas ou mais baterias para continuar a conversar, apesar de que esse modelo tinha uma bateria com autonomia enorme, e eu chego nesse ponto daqui a pouco, mas era mais prático você trocar a bateria do que colocar o celular no carregador, e a lanterna integrada, que era muito útil naqueles momentos em que você chegava um pouco mais alto de substâncias alcoólicas depois da balada e precisava encontrar o local onde a chave precisava se conectar na fechadura da porta do apartamento. Sem falar que ele tinha recursos úteis para o seu tempo, como alarme, calculadora, calendário, jogos pré-instalados, o jogo da cobrinha, o jogo Snake. Como as pessoas ficaram viciadas no Snake. E o Snake é muito provavelmente o primeiro grande jogo da era mobile, o primeiro grande jogo para celular da história, porque foi jogado por muita gente e até hoje as pessoas estão utilizando seus smartphones para jogar o tal do jogo da cobrinha. Sem falar que ele contava com um conversor de moeda, algo que a gente hoje tem que instalar no smartphone
porque os fabricantes não colocam de forma nativa, e compositor de toques. A gente podia criar os nossos próprios toques de forma prática e funcional para o Nokia 1100. Inclusive um compositor inteligente, porque ele entendia tom e semitom, tá? Então, se você entendia de música, você podia compor os seus toques com inteligência musical e com racionalidade de estrutura musical. E todas essas funcionalidades foram muito relevantes para a maioria dos usuários da época. Outro motivo que fez com que o Nokia 1100 se tornasse popular era o seu desempenho. Mesmo ele não sendo um telefone de alta capacidade de processamento, ele tinha um desempenho confiável e estável para funcionar bem com as redes de mobilidade da época, que eram as redes 2G. Dessa forma, você tinha chamadas telefônicas e mensagens de texto em qualquer lugar e com uma ótima capacidade de sinal. Eu posso falar com propriedade porque eu tive esse celular comigo durante muitos anos e uma coisa que chamava atenção no Nokia 1100 era justamente a sua capacidade de recepção de sinal. Outros celulares da época perdiam o sinal na mesma localidade por conta de vários fatores, como a edificação, o tipo de construção, ou se tinha a antena da rede disponível ou não, mas isso não acontecia com esse telefone. E até mesmo essa boa capacidade de recepção de sinal de telefonia móvel, e isso porque a gente está falando do 2G, não tinha 3G em 2003, pelo menos não em larga escala, o 3G só começou a funcionar anos depois, mas mesmo com 2G, o Nokia 1100 mandava muito bem na recepção de sinal, e esse foi um dos motivos que fez com que este telefone fosse um monstro, no lado positivo, na autonomia de bateria. O Nokia 1100 contava com uma bateria de 850 mAh, que durava até 400 horas em stand-by e entregava até 7 horas de conversação. Acredite, jovem que está vendo esse vídeo, isso é muito tempo de conversação, inclusive para os tempos modernos que nós vivemos. 400 horas em stand-by, eu me lembro que em vários momentos da minha vida eu carregava esse celular durante apenas e tão somente uma semana. Sério, ele durava uma semana funcionando. Tudo bem, você pode até argumentar, mas ele não fazia tanta coisa assim. De fato não fazia, mas a autonomia de bateria, que era algo que me interessava e muito desde aquela época, esse telefone já entregava. Sem falar naquilo que eu já mencionei um pouco antes no vídeo, que era a sua capacidade de troca de bateria com a tampa removível na parte traseira. No final das contas, o Nokia 1100 era um telefone durável. Como eu disse um pouco antes, ele aguentava um monte de tipos de quedas, impactos, aguentava poeira e respingos d'água, isso já em 2003. Ele era um telefone adequado para se utilizar em ambientes hostis ou em atividades ao ar livre. Muitas e muitas pessoas nunca tiveram problemas com esse telefone e os índices de manutenção do aparelho eram baixíssimos. E essa durabilidade também foi muito importante para reforçar a confiabilidade dos usuários em relação a um telefone que durava muito tempo nas mãos do consumidor, inclusive nas mãos dos desastrados como eu. Eu me lembro que eu tive a tela do meu Motorola Razr, do Razr Max, que era um outro telefone que eu vou resenhar nesse canal de vídeos, que tinha uma bateria enorme, ele era maravilhoso, e eu consegui quebrar a tela dele de bobeira, puxando o fone de ouvido, chegando em Araçatuba, puxei o fone de ouvido do bolso, o celular veio junto, ele voou 3 metros, caiu no chão e a tela trincou. Isso não acontecia com o Nokia 1100. Enfim, o preço. Eu não me lembro agora quanto que eu paguei nas versões do Nokia 1100 que eu comprei, mas ele era um telefone muito barato. Ele era realmente barato e acessível. As operadoras vendiam ele a preços muito baixos, é claro que vinculado com os planos, que já existiam os planos pré e pós-pago naquela época. E isso quando a operadora não dava o telefone de graça, se você contratasse um plano pós-pago principalmente. Então ele era barato, acessível, e ele ajudou a democratizar essa ideia das pessoas utilizarem um celular, porque houve uma certa resistência de alguns grupos lá em 2003 em aderir ao celular. Para muitas e muitas pessoas,
o telefone fixo já era o suficiente e eu nem posso julgar essas pessoas porque era caro ter um telefone fixo na época. Você tinha que... ou você comprava cota e esperava ser selecionado para ter um telefone fixo, ou você comprava o telefone fixo de alguém e era um processo complicado para fazer a migração de titularidade, enfim, uma burocracia que hoje foi eliminada com as empresas de telefonia que às vezes tentam, sei lá, reduzir a nossa velocidade de internet, porque essas mesmas empresas entendem que a gente não tem o direito de usar a internet do jeito que a gente quer. Não é mesmo, dona Claro? De qualquer forma, o Nokia 1100 tem um legado imenso no mundo da telefonia móvel. Esse é o celular mais vendido de todos os tempos, com mais de 250 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo. E eu não estou falando de unidades que foram vendidas para as operadoras ou para as lojas. Unidades que chegaram às mãos dos consumidores e que, de alguma forma, foram ativadas pelas operadoras e que têm registro de e-mail ativo. Essa popularidade do Nokia 1100 fez com que o legado da Nokia durasse um pouco mais do que poderia, já que a Nokia fez de tudo para morrer pelas próprias mãos, lançando no futuro smartphones que não eram tão bons assim, agarrada no Symbian, que parou no tempo em relação ao Android e o iOS, mas, de qualquer forma, a Nokia, clássica Nokia, lembrada até hoje, de uma forma muito especial, também por causa do Nokia 1100. Um celular icônico, um celular lendário, um celular que justifica o amor de muitos de nós pelo mundo da tecnologia, inclusive a minha paixão pelo mundo tech está diretamente atrelada ao Nokia 1100. Vida Eterna é um celular básico que poderia ficar longe do carregador durante uma semana e que deixava a nossa vida um pouco mais tranquila porque entregava o básico. Chamadas, mensagens e, é claro, uma lanterna para você se guiar na vida e o Snake, doravante conhecido como Jogo da Cobrinha. Por que você gostaria de mais do que isso? É o suficiente para você viver bem, com saúde mental e em paz consigo mesmo.